na sua avaliação, qual o verdadeiro motivo para a OTAN querer levar essa guerra a um nível de ataque nuclear? O que querem esconder ou ganhar? Felisberto, a resposta que eu posso te dar é a seguinte, que tanto a Rússia como a OTAN entraram numa disputa, entraram numa situação na qual ambas são potências nucleares, ambas são, de alguma forma, elementos de uma grande aliança, a OTAN com 31 membros, mais estados próximos ou alinhados com seus ideários. A Rússia, que hoje tem uma aliança muito forte com o Irã e que tem um deslocamento, inclusive da sua política econômica, da sua política industrial, de exportações e importações, que virou eu diria, para a Ásia e para algumas regiões que antes talvez não fossem tão foco, né, dessa apropriação, mas na medida em que perde o mercado europeu, a Rússia vira para aquela região, para a Índia, para o Paquistão, e busca novas concepções, novas alianças, inclusive com a própria Turquia. O que eu acho, na realidade, é que eu penso que nenhuma das partes, nesse momento, quer mostrar fraqueza. Porque, vejam, se qualquer tipo de solução for admitida com grandes concessões ou com concessões exageradas de uma parte ou de outra, isso enfraqueceria sua capacidade de aglutinação, sob o ponto de vista das alianças. Vejam, muita gente diz, olha, 41 países querem participar dos BRICS. Eu não sei até que ponto esse número é verdadeiro, se são 41 países. Sei que muitos países querem participar dos BRICS. Você tem ampliação da Organização de Segurança e Cooperação de Xangai. Talvez, que nós podemos imaginar juntos, Felisberto, é o seguinte, que se a OTAN fizer grandes concessões, ou se a OTAN sair derrotada, muito provavelmente as alianças capitaneadas pela Rússia, ou pela China e pela Rússia, ou pela China, pela Índia e pela Rússia, possam de alguma forma atrair mais parceiros em detrimento dos interesses econômicos e do poder político e militar, que de alguma forma é oriundo do poder econômico da Aliança Atlântica. Então é quase que um conflito onde ambas as posições estão sendo dadas pela permanência do seu interesse como uma potência que pode oferecer uma condição de abrigar aliados de uma forma mais interessante. Então, para a OTAN, da maneira que foi colocado na Europa, gente, da maneira que foi publicizado, da maneira que foi exposto, colocando a necessidade para a população europeia, inclusive da derrota do presidente russo Putin, como sendo uma condição sine qua, é uma condição sine qua non, é uma condição sem a qual não há possibilidade de nenhum acordo. A ideia é a seguinte, por mais que nos custe, derrotar o Putin é um mal menor. É isso que tem sido colocado na Europa. É isso que tem sido colocado nos Estados Unidos. É isso que tem sido colocado para os aliados que estão dando dinheiro, que estão fornecendo material bélico, que estão fornecendo equipamento. Recentemente o Putin disse, olha, tem 2 lugares no mundo onde a OTAN ainda pode conseguir armamento em número substancial para a Ucrânia. Um é Israel, outro é a Coreia do Sul. A gente sabe que o Japão também já se envolveu. Né? Isso faz com que seja quase que uma guerra de tudo ou nada. As coisas vão caminhando para uma guerra de tudo ou nada. Algo que talvez no início pudesse ser resolvido de uma forma com pequenos ajustes, com pequenas concessões de parte a parte, as apostas das partes estão aumentando de tal forma, essa aliança do Irã com a Rússia, por exemplo. Essa aliança do Irã com a Rússia, na realidade, ela não diz respeito apenas à questão do Mar Cáspio, ela diz respeito também, de alguma forma, ao próprio interesse ali da Turquia em relação ao Mar Negro. Os chineses avançaram, esse é o ponto. Os chineses conseguiram fazer com que sauditas e iranianos conversassem, os chineses chamaram Israel para conversar, os chineses colocaram a Síria de volta por suas injunções dentro da Liga Árabe. Então o mundo está em disputa. Essa é uma realidade, sob o ponto de vista da disputa interestatal, porque há uma outra perspectiva que eu já coloquei muitas vezes para você, meu amigo e minha amiga que me acompanha, que nós tivemos uma migração de fluxo de capital de Portugal e da Espanha para a Holanda, da Holanda para a Grã-Bretanha, da Grã-Bretanha para os Estados Unidos. E nós estamos assistindo, já faz algum tempo, esse capital atravessar o oceano no sentido contrário. Então, há grandes investimentos sendo feitos na China, mas há também grandes investimentos na farmacêutica, na química, na petroquímica, na Índia, que certamente é uma potência que está sendo por muitos subestimada. Toda a inclusão que foi feita na China, aquele movimento que levava as pessoas do campo para as cidades, está acontecendo na Índia. Esse pessoal vai precisar de absorvente, vai precisar de pasta de dente, vai precisar de shampoo, vai precisar de alimento, vai precisar de caderno, de lápis, de escola,
de tablet. Quer dizer, é uma situação que nós precisamos verificar muito de perto. Há muito medo também nos Estados Unidos por setores que talvez não tenham tanto poder decisório quanto aqueles mais envolvidos nos estamentos profundos, mas que vem um empobrecimento da sociedade. Então essas propagandas, esses apelos e esse chamamento, né, ao radicalismo, elas acabam encontrando guarida, porque, olha, o poder está se esvaindo. Pode não acontecer agora em 2023, pode não acontecer em 2030, mas se nós olharmos para 2040, 2050, a grande tendência é que a concentração de poder político e econômico, e também de alguma forma militar, fique no eixo entre a Índia e a China. Porque são ali 3 bilhões de pessoas. Isso também facilita muito para o Brasil, não apenas estando nos BRICS, como tendo relações com todos os lados envolvidos nesse momento no conflito. Você tem a Rússia com a Europa fechada, a Europa com a Rússia fechada, né, uma via de duas mãos, mas ambos os mercados estão abertos para o mercado brasileiro. A Índia e a China também absolutamente demandantes no setor da siderurgia, no setor sucroalcooleiro, no setor de soja, no setor de commodities, de um modo geral, papel e celulose, química, petroquímica. Então é um mundo que está em disputa. É um mundo que está em disputa. Quem se vê na iminência de perder emprego, na iminência de perder salário, na iminência de perder poder, efetivamente fica desesperado. E eu acho que isso, de alguma forma, explica o fato da OTAN estar colocando tantas fichas nesse conflito na Ucrânia. Perder na Ucrânia, eu acho que nesse momento seria um ferimento muito grave, né, no comando, no controle nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha.